Olá a todos, eu me chamo Maria Aurilene de Oliveira Pereira e faço parte do grupo composto por Samuel Lopes Pereira, Luiz Antônio Brandão Nascimento, Brenda Milena Bezerra Costa. Somos estudantes do primeiro módulo de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí, campus Pedro II. E estamos fazendo parte do terceiro círculo de palestra para a divulgação do conhecimento científico. E nossa apresentação é referente à disciplina do Projeto Integrador 1, que temos como professor Etiele Barroso de Andrade e como professora orientadora Lidiane Amorim, que temos como tema como a área da saúde e a inteligência artificial trabalham juntas para o controle e combate do Covid-19. Antes de nos aprofundarmos mais sobre o nosso tema, eu vou fazer uma breve explicação de o que é inteligência artificial, como funciona a inteligência artificial. Bom, é a capacidade que é dada ao dispositivo eletrônico de pensar, de raciocinar, de interpretar de forma lógica e racional, semelhante à mente humana. Então, por que artificial? Porque ela não é natural. Ela não é natural como a nossa mente trabalha. Então, ela é feita pelas pessoas, é feita pelos humanos, como uma forma de nos ajudarmos. Então, como essa inteligência pode nos ajudar? Como se trata de máquinas, não apenas só de automação ou só designada a programação para certa habilidade. Ela se trata de uma máquina com inteligência suficiente de tomar suas próprias decisões. Ou seja, ela é autônoma, tem a sua capacidade de tomar suas próprias decisões. E como isso pode nos ajudar no combate da pandemia do Covid-19? Ela pode prever a propagação da doença e mandar esses dados para as pessoas juntamente para os setores responsáveis e tomar as melhores decisões. Ela pode auxiliar o centro de suporte ao paciente, mandando qual seria o melhor tratamento, por exemplo, como ele poderia, em qual setor mais próximo que ele poderia procurar ajuda. Também combater notícias falsas, como diante de uma pandemia, combater notícias falsas é essenciais, já que não temos muito conhecimento sobre o corona, mas como temos muitas notícias falsas, isso prejudica muito no tratamento da doença. E também outra parte que é a principal, identificar pacientes doentes. Então, essa é a parte principal, né, de poder orientá-los de forma corretamente, que será mais bem explicado logo a seguir como essa inteligência artificial funciona, que pode nos ajudarmos. Olá pessoal, meu nome é Samuel e eu vou estar falando um pouco sobre os benefícios em que a inteligência artificial pode propor, né, para a área da saúde. E nesse primeiro momento eu vou estar falando alguns benefícios que ela pode oferecer para clínicas e hospitais, que é a otimização de recursos, como o uso de leitos, a detecção de fraudes, como a prescrição indevida de medicamentos, o monitoramento do paciente, né, em que os sinais vitais do paciente ele pode ser checado remotamente através da câmera do celular, como a gente tem um certo exemplo, que a gente vai fazer um exame com o médico, né, vai no hospital, vai fazer um exame com o médico, ele precisaria estar lá pessoalmente, se arriscando, né, arriscando sua saúde devido ao coronavírus, e esse método ele possibilita, né, que o médico consiga acompanhar todo o quadro do paciente à distância, né? Então, olha o que a inteligência artificial pode nos propor, né? Aumenta quase 100%, né, o índice de segurança e abaixando o índice de contaminação. A detecção de patologias em exames. Como a gente tem um exemplo de
a gente vai, por exemplo, bater um raio-x, né? Tirar um raio-x do pulmão. Se for depender assim da capacidade humana, né, de apenas uma pessoa lá para estar pensando, ia demorar muito tempo para identificar uma certa doença, uma certa patologia. E com a inteligência artificial, ela pode propor em que, a partir do momento que ela vai assimilar a sua foto do seu raio-x com outras fotos, né, que já tem os dados em que as fotos que ela tem já certas doenças, né, então ela vai relacionar, ver se tem alguma relação através de pixels, né, dessa imagem, para ver se você tem alguma patologia, que se os pixels da sua imagem corresponder a de outra imagem que já é de determinada doença, então ela já vai relacionar que você já tem essa possível doença. E é instantâneo, né, esse procedimento. Não é como um ser humano que ia passar horas e horas analisando, ela é instantaneamente. Priorização de pacientes e consequente redução do tempo de espera em atendimentos de casos mais graves. Então, ela identifica, né, os casos dos pacientes, o quadro dos pacientes, em que alguns são mais leves e outros são mais avançados, né? Então, ela já prioriza a pessoa em que está com o quadro mais grave e dá a prioridade para ela. A otimização do trabalho dos profissionais de saúde. Eu vou estar dando alguns exemplos, né? Vou citar alguns exemplos em que alguns robôs, né? Algumas máquinas com inteligência artificial, elas substituem o trabalho do médico, né? Para evitar, né, uma possível contaminação, tanto do paciente como do médico, e aumentar assim a segurança de ambos, né? Que nesse caso também a gente tem esse robô que foram cientistas coreanos, né, do Instituto de Máquinas e Materiais da Coreia, que estão desenvolvendo um robô que poderá substituir profissionais de saúde na testagem de pacientes infectados com o novo coronavírus. Então, o que ele vai fazer? No lugar desse robô, na maioria dos hospitais, das clínicas, quem coleta esse material através das vias nasais é os médicos, né, pessoalmente. E com isso já gera uma grande porcentagem de contaminação, né? Ele pode acabar se contaminando ou contaminando, né, o paciente. Então, o que está sendo feito? Estão criando um robô para substituir o médico, né? Ele vai estar lá no lugar do médico e vai coletar, né, remotamente através da inteligência artificial, vai coletar esse material e para identificar se o paciente tem coronavírus ou não. Então, ou seja, já é um método, né, que não vai comprometer nenhum dos dois, porque o médico vai estar à distância e quem vai estar examinando, né, coletando esse material vai ser uma máquina. Então, e esse robô também, né, claramente, né, vai ser higienizado e o médico vai estar à distância, então praticamente impossível de algum tipo de contaminação. E o objetivo, né, como já foi dito, é evitar, né, a contaminação e a propagação dessa doença, porque o máximo que a gente pode fazer, né, para distanciar os profissionais da área da saúde, que são dos mais importantes, que acabam se contaminando e acabam perdendo, né, sua função, porque vai ter que ficar isolado. Então esse é um dos métodos bem interessantes. Eu vou estar falando também da Aurora, né, Aurora 2.0. Robôs utilizam inteligência artificial e radiação ultravioleta no combate à pandemia da Covid-19. Dispositivo inteligente Aurora 2.0 desinfeta ambientes para livrá-los de micro-organismos com o novo coronavírus. Um deles está no uso do Hospital das Clínicas no Recife. É muito interessante esse robô, em que ele serve, né, para detetizar o lugar, né, através de raios ultravioletas, né, através de radiação, e o pessoal coloca ele na determinada área e sai, né? Ele precisa ficar sozinho no lugar porque usa radiação, então é óbvio, né, que não pode ter ninguém por perto. O pessoal fica a uma distância segura e o que ele vai fazer? Ele vai
circular a área, né? Vai ficar andando naquela área e vai detetizar totalmente o lugar, em 100%. Vai matar tanto outros micro-organismos como o coronavírus. Então, já é um método, né, que outro tipo de método em que a inteligência artificial está ajudando os seres humanos, porque se fosse uma pessoa no lugar desse robô, ia demorar horas e horas, né, e não ia conseguir ser ágil e prático desse jeito, né, e também ia estar comprometendo sua saúde. Eu vou estar colocando um pequeno vídeo, né, sobre esse robô para a gente entender mais um pouco. Pesquisadores de Pernambuco criaram um robô que elimina o coronavírus. 80 centímetros de altura, 40 quilos, resultado de 9 meses de pesquisas. Esta é a Aurora, a robô de desinfecção inteligente desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste e do Instituto Federal de Pernambuco. A robô utiliza inteligência artificial e radiação ultravioleta para desinfectar ambientes e livrá-los de micro-organismos como o novo coronavírus. Que ele consegue interagir diretamente com o material genético de fungos, bactérias e vírus, seja DNA ou RNA, e causa pequenas lesões nesse material genético. Com isso, ele acaba inativando o micro-organismo. O projeto venceu um edital da universidade que buscava inovações emergenciais para combater a pandemia. A robô é movida remotamente e a radiação segue protocolos de segurança. Quando as lâmpadas são acesas, não pode ter nenhuma pessoa no ambiente. A Aurora desinfecta com segurança tudo ao redor, as superfícies e até o ar. Não há a geração ou a liberação de um produto químico que cause algum tipo de dano para quem entra no ambiente após a ação do robô. O desafio agora é produzir mais robôs em menos tempo e a um custo baixo para que essa tecnologia possa sair dos centros de pesquisa para se tornar uma alternativa e ajudar na prevenção ao novo coronavírus. O protocolo de uso desses robôs já foi autorizado por 2 comitês de ética, da Universidade Federal de Pernambuco e do Ministério da Saúde. A Aurora está autorizada a entrar em ação. Ela pode circular, claro, né, em ambientes hospitalares, mas também em condomínios de escritório, salas de aula, né, lugares onde tem muita movimentação de pessoas, como transportes públicos, né, metrô, aeroportos. Né, então é onde a gente quer desinfectar esses ambientes para garantir maior segurança para as pessoas que ali circulam. 10 robôs serão entregues à UFPE no mês que vem. Um deles está em uso no Hospital das Clínicas da universidade. Pode ficar restrito só às paredes da academia. Esse conhecimento tem que sair da academia e chegar na população. Que ela ganhe popularização, porque vai trazer benefícios para todos. E a gente quer trazer uma solução acessível para toda a sociedade. Então, como a gente pôde acompanhar, né, é um robô bem interessante e que só veio para somar, né? Tem para provar que a inteligência artificial está aí para ajudar, né? A gente também tem o uso da inteligência artificial, né, em laboratórios para agilizar a reproposição de drogas para a Covid-19. A reproposição de medicamentos é uma técnica usada em laboratórios em que se explora drogas existentes para adicioná-los ao tratamento de uma nova doença. Então, o que ela vai fazer? Ela já vai, em vez de ter todo aquele procedimento, né, de ficar identificando certo remédio, certa droga para determinada doença que irá surgir, a inteligência artificial já pode propor, né, indicar remédios que já vão ser, através de dados, né, especificamente mais, como eu posso falar, mais proveitosos, né, que serão mais eficazes para possíveis doenças que poderão surgir. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho sobre inteligência artificial, eu já peço desculpas para os barulhos externos, ruídos. É impossível gravar uma coisa em casa sem ter esses barulhos. Mas vamos ao que interessa. A inteligência artificial brasileira no combate e controle da Covid-19. Bom, eu vou falar um pouco sobre a inteligência machine learning.
que é uma inteligência diferente da inteligência clássica. Ela tem uma capacidade de assimilar dados e de dar respostas muito mais eficientes do que a clássica e muito mais de associação mesmo. Porque a clássica, ela na sua tomada de decisões, é a partir do ensinamento humano. Já a Machine Learning, ela tem a sua própria, vamos dizer assim, decisão. Ela faz uma associação de dados e dali ela tira a sua resposta. É uma tomada de decisão via identificação de padrões complexos nos dados de Machine Learning. Então, a Machine Learning, podemos dizer que ela tem o seu próprio entendimento, assim, e ela poderá dar respostas. Um exemplo bem claro dessa inteligência Machine Learning é o robô Laura, uma tecnologia brasileira utilizada na área da saúde para ajudar no monitoramento e diagnóstico dos pacientes. Esse robô Laura é uma inteligência Machine Learning. Quando a gente escuta robô Laura, ela não é bem um robô humanoide, é um robô por algoritmos, que é implementado no sistema hospitalar. E tem uma história bem peculiar sobre esse robô, que o seu inventor, Jacques Fressato, teve uma perca em 2010 da sua filha. Ela veio a óbito, nasceu prematura, teve que ficar internada, acabou sendo infectada por uma doença generalizada e ela acabou vindo a óbito, e a partir daí ele procurou respostas para isso. Por muito tempo ele botava a culpa em médicos por demora no atendimento e tal, mas aí ele acabou encontrando que a culpada era a própria doença, a sepse. E aí ele faz esse algoritmo, cria esse algoritmo. Ele é um hacker, mas a sua área específica não é a saúde, então ele entra na saúde por causa da sua filha. E ele cria esse algoritmo, que é uma tecnologia com foco em gerenciamento de risco, que foi desenvolvida para identificar o paciente com maior risco eminente de sepse. Bom, a pergunta é: o que é sepse? Sepse é uma reação exagerada do organismo a uma infecção, prejudicando o funcionamento dos seus próprios tecidos, ou seja, o nosso organismo tenta nos defender e acaba nos prejudicando com uma reação exagerada contra uma bactéria, por exemplo. E essa reação, ela pode ser fatal se não for identificada rapidamente. E o robô Laura, ele atua principalmente nesse sentido do tempo, de ganhar tempo. Então, para Jacques Fressato, a tecnologia vem para fazer aquilo que não conseguimos, porque somos seres sensitivos, ou seja, nós não temos capacidade de assimilar dados como um algoritmo tem, por exemplo. E a sepsis, ela mata uma pessoa a cada 2 minutos no mundo. Então, a sua taxa de mortalidade é muito alta. E depois da Laura, no Brasil, essa taxa reduziu 25%, salvando quase 230 mil pessoas por ano no Brasil. E a sua principal função seria ler prontuários, ler resultados de exames, ler o input de dados do time assistencial. E quando a gente fala em ele não só lê, como ele diagnostica. Então ele diminui o tempo. E tempo é essencial na área hospitalar para se ganhar vidas. O robô Laura atua na diminuição da burocracia, no auxílio no diagnóstico, informa sobre os pacientes, evita superlotação de leitos, que é uma área que ela atuou principalmente na Covid-19, evitar superlotações de leitos hospitalares. E como ela atuou nessa área, Ela atuou principalmente nessa rapidez de entregar diagnósticos, de diminuir a burocracia, mas a startup criou uma
plataforma digital chamada de PA digital, onde o paciente poderia se consultar. Bom, mas ele iria se consultar na sua própria casa, no seu smartphone, através de uma conversa com a Laura. A Laura ia pedir dados a ele de como ele estaria se sentindo, quais os sintomas, e ali ela teria uma resposta para aquele paciente, onde ela lhe indicaria ou ficar em casa e se tratar, ou ir ao hospital, porque isso ajudaria na diminuição ali na burocracia, na recepção, tanto nos leitos. Isso ajudou muito os hospitais brasileiros que tem a Laura, né, que não são todos, por causa da questão econômica, que sabemos que o Brasil ainda é muito lento nessa área de democratizar a saúde, né? Às vezes nem todos têm acesso, a gente só ouve falar. Então, o Robô Laura é uma invenção que vem para ficar. E a startup tem aí a missão de levar o Robô Laura para o mundo. Já estão na América Latina, ganhando proporções e querem ganhar proporções mundiais. Bom, e agora eu vou falar sobre um outro exemplo de inteligência artificial, que é o Sirius Games, que atua diretamente na área da saúde, né? na melhora da saúde. Sirius Games, como o nome já diz, é um game sério. Daí você já pode se tirar, né? Que é um game que ajuda o melhoramento e na produtividade, no treinamento de pessoas acadêmicas em medicina, por exemplo. Um acadêmico em medicina, ele tem a oportunidade de treinar para tomar decisões melhores. Porque, vamos pensar, um acadêmico de medicina sai da sua faculdade, teoricamente, sem uma prática. O que ele tem é mais teórico, é mais estudo teórico. Ele não tem aquela prática do dia a dia de um hospital, das emergências. Às vezes um erro dele pode levar à morte. Então, olha o quanto importante esse jogo se torna quando fala em treinamento desses acadêmicos, quando fala no aperfeiçoamento, na tomada de decisões desses acadêmicos, que será essencial para uma vida, por exemplo. Um exemplo bem claro, chegar um paciente com uma hemorragia, um erro pode levar à vida daquele paciente. Então essa experiência desse acadêmico, ela é muito importante. Então esse game visa muito essa experiência, visa muito o melhoramento desse acadêmico. E como a inteligência artificial ela entra nessa jogada? Ela tem um paciente virtual, esse jogo ele tem um banco de dados, de decisões ali já feitas por profissionais experientes. E esse acadêmico ele toma uma decisão. A partir dessa decisão que ele toma, essa decisão vai ser vinculada às decisões que ela já tem. E daí ela terá uma análise da decisão que o acadêmico tomou. E ela vai... E o paciente virtual ali ou vai melhorar o seu quadro de saúde, ou então ele vai vir a óbito. E existe ali várias... Tem a foto aí, existe várias coisas ali que o acadêmico pode usar para consultar, para consultar o paciente virtual, né? Um exemplo desses jogos é o ABCD-Sim. Ele simula a emergência, ele tem um paciente virtual que interage ali diretamente com o acadêmico, né, que está jogando, que está treinando. E esse jogo é essencial para o aperfeiçoamento na tomada de decisões, que será crucial para a sua vida, né, ali como médico. E é isso. E lembrando que aqui é só um resumo, assim, bem resumido mesmo. Eu indico que vocês possam se informar sobre
o Robô Laura, sobre a PA Digital, sobre Sirius Games, são exemplos importantes de como a inteligência atua, né, nessa questão da saúde, como ela é eficaz. E é isso. Vou passar a palavra aí para o próximo colega. Inteligência artificial, vilã ou heroína? Muitos a consideram vilã por ter pouco conhecimento ou por conta das fake news espalhadas no meio de comunicação. Quem aí não já ouviu falar que os robôs dominariam o mundo ou que os robôs roubariam nossos empregos? Mas diferente disso, como os meus colegas já pontuaram, a inteligência artificial veio para revolucionar a maneira de como nos comunicamos com o mundo. Mas não só as pessoas que desconhecem sobre o assunto se sentem ameaçadas, os profissionais de saúde também podem se sentir ameaçados, por a inteligência artificial está cada vez mais presente dentro da área da saúde, mas essa preocupação chega a ser desnecessária, pois a inteligência artificial está lá para auxiliar e facilitar a vida do profissional. De acordo com o Dr. Leonid Edelman, presidente da Associação Médica Mundial, falou em seu discurso em 2018 que metade dos médicos no mundo já apresentam sintomas de exaustão. Um desses motivos são as tarefas burocráticas, que fazem esses profissionais passarem mais tempo em frente à tela do computador. De acordo com dados da WOSCOP, afirma que profissionais de medicina passam metade dos seus dias anexando dados em prontuários eletrônicos e, com isso, reduzindo o contato com o paciente para apenas 27% da sua rotina diária. Então, pessoal, é aqui onde a inteligência artificial vai auxiliar os profissionais. No caso, ela vai reduzir a carga horária administrativa para que os profissionais tenham mais tempo e trabalhem com mais eficácia. Então, pessoal, como eu já havia falado antes sobre a inteligência artificial vilã e heroína, agora eu vou falar sobre o uso de robôs no tratamento contra a Covid-19. Esse que eu vou apresentar para vocês é o RN1T1. Que tem por finalidade o atendimento sem a presença direta do profissional com o paciente contaminado. No vídeo vocês vão ver com mais clareza. Ela auxilia até mesmo o paciente que está com Covid-19 e não pode ver seus familiares. Ele faz uma ligação para os familiares dessa pessoa. Mas ele também tem diversas funções. O processo de desinfectação pelo uso de luz ultravioleta dos setores como UTI ou até mesmo enfermarias. No vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, dá para entender muito melhor. Um robô paranaense tem se destacado quando o assunto é o uso da inteligência artificial no tratamento de pacientes. O R1T1 tem sido um grande aliado também na luta contra o coronavírus. Já imaginou andar pelo hospital e se deparar com esse robozinho aí? Um funcionário proativo com várias funções. Ajuda no atendimento, interage com pacientes e diminui a saudade de quem está há muito tempo internado sem ver a família, já que em tempos de pandemia, o contato físico é um risco com a saúde. Desde maio do ano passado, ele está conosco aqui nas alas Covid e tem servido para várias funções aqui na área da saúde. Uma delas importante, quando ele veio, era o acolhimento aos pacientes, ou seja, o atendimento sem a presença direta do profissional em contato com o paciente, né? Isso, na época de Covid, é extremamente importante. Posteriormente, também ele tem sido muito utilizado em pesquisas. Terceiro lugar é o processo de desinfecção por ultravioleta, que nós estamos mantendo todo o procedimento padrão de desinfecção dos setores, né, de UTI e enfermarias, porém com algo a mais, que seria a luz ultravioleta, a entrada do robô nos setores sem a presença humana, e aí a desinfecção, que é rápida também, em torno de 5 minutos. O Antônio é o criador do robô. A ideia de criar o R1 surgiu quando eu estava estudando nos Estados Unidos e eu vi o episódio do The Big Bang Theory, em que o Sheldon criou um robô justamente para ele não precisar mais ir para a universidade. E quando eu vi aquele robô, eu olhei e falei, eu acho que eu consigo construir um robô desse. E só depois, quando eu voltei para o Brasil, que eu construí o R1T1.
ele era bem diferente, ele ainda não tinha o propósito de ser um robô hospitalar como ele é hoje. Ele era muito mais um robô para mim, não precisar mais ir para a universidade. E só depois dele estar pronto, dele ter o primeiro protótipo dele, que a gente foi analisar, estudar e falar, acho que uma das áreas mais promissoras será a área da saúde. Maringá foi a primeira cidade do Brasil que recebeu o R1T1. Ele está aqui no Hospital Universitário desde 2013 e atende exclusivamente pacientes do SUS. Além de diminuir a distância de pacientes que estão com a Covid-19 e que não podem ter contato físico com os familiares, o robô também auxilia em pesquisas. Fomos o primeiro hospital e hoje... Então, pessoal, essas foram nossas referências para fazer nossa pesquisa. Muito obrigado por assistirem a nossa palestra.